Olá, seja bem-vindo ao nosso curso. Eu sou Michele Madeira e quero começar te contando um pouquinho da minha história. Desde os 12, 13 anos de idade, a minha mãe sempre pedia para que eu organizasse o meu quarto, tirasse ali tudo que ficou para trás daquele ano e deixasse pronto para o próximo ano. Então, você sabe que quando a gente ainda está no período letivo na escola, sempre tem cadernos, né, para tirar, livros que não vão ser mais usados, roupas também de uniforme que às vezes não funcionam mais. E aí, além de organizar tudo isso, eu aproveitava e organizava também o meu quarto. E observava tudo que eu não usava também, tirava com umas roupas mais velhinhas, com bolinha, tirava livros, tirava cadernos e ia realmente refazendo todo o meu quarto para que no ano seguinte eu não precisasse de organizar. Eu tinha um pouco de preguiça com relação a isso, mas também eu tinha muitas atividades extracurriculares. Então, o meu dia era tomado por aulas de inglês, francês, academia e outras coisas. Mas eu aprendi com a minha mãe que realmente, anualmente, nós temos muita coisa para tirar do nosso guarda-roupa. E foi aí que eu comecei a desenvolver técnicas, porque ano após ano, quando eu refazia a minha organização, eu percebia que determinada área não tinha funcionado muito bem. Então, por exemplo, colocar as roupas em pilha, eu via que eu quase não tinha usado as roupas de baixo. Então eu trocava, pegava essas roupas de baixo e colocava para cima, mas via no ano seguinte que eu não tinha usado as de baixo novamente. Eram outras roupas, mas as de baixo sempre não eram usadas. E aí eu comecei a imaginar que era melhor dispor elas de forma horizontal, porque de forma vertical acontecia esse tipo de problema. Eu estou dizendo aqui de 20 anos atrás, mais ou menos, 23 anos atrás. Naquela época não existia rede social, não existia internet, não existia Marie Kondo e nada disso. Era tudo um quebra-cabeça que eu mesma ia fazendo. E o que aconteceu? Eu percebi que aquilo me ajudava ao longo do ano, que realmente me trazia paz e fazia com que eu visualizasse tudo que eu tinha. Anos se passou, vários anos, aliás, se passaram. Nunca pensei que isso pudesse virar um trabalho para mim. E quando eu estava no segundo grau, eu vi que o diretor, na verdade o dono da escola onde eu estudava, também gostava de organização. Ele, inclusive, pagava o curso de organização para sua funcionária, para que o seu quarto fosse todo organizado de forma correta. E aí eu pensei, nossa, que interessante, existe então um curso. E aquilo ficou ecoando na minha cabeça durante um bom tempo, vários anos. Mas claro, eu não dei a mínima atenção, não sabia que eu poderia ganhar dinheiro com isso e muito menos que isso poderia virar uma profissão. Então eu entrei no curso de Direito e estudei ali 5 longos anos, né, da minha vida. Me dediquei ao curso de Direito, mas percebi que realmente não era algo que queimava no meu coração. Eu não gostava muito de atender o público, era sempre muito problema que eu tinha que lidar. Eu trabalhava na Defensoria Pública, então era sempre bem pesado atender os diversos problemas que vinham, né? E aí, a partir de então, eu comecei a pensar no que eu poderia trabalhar. Nessa época, eu fiz um processo com uma coach, e a coach me fez a seguinte pergunta: o que você conseguiria trabalhar, em que você conseguiria trabalhar, sem receber nada durante 6 meses? E aquela pergunta vira e mexe vinha novamente na minha mente, mas eu não conseguia responder. O que me faria trabalhar por 6 meses que eu não precisaria receber por isso e me faria feliz? Então, um dia, analisando sobre isso, ainda não tinha feito o curso de Personal Organizer, eu estava passando por uma situação um pouco delicada na minha vida e eu falei, quer saber? Vou em busca daquele curso que o dono da escola, pagou para a funcionária dele. E eram 2 horas da manhã, eu fui em busca desse curso, me matriculei e fui fazer o curso de organização. Não era, nesse primeiro momento,
para realmente trabalhar com isso. Eu estava querendo me distrair um pouco, né? Fazer essa organização para mim mesma. Não estava pensando em responder a pergunta da coach. E fui para esse curso e lá nesse curso eu realmente vi que muitas das técnicas que eu havia desenvolvido enquanto adolescente e depois jovem realmente existiam. Eram técnicas que alguém depois colocou no mercado e fez com que isso virasse uma profissão de personal organizer. E o que acontece? Eu fiquei ali por um tempo fazendo isso, pensando como eu poderia me colocar no mercado, como que isso viraria uma profissão, né? Na época, em 2016, não tinham muitas profissionais nessa área e eu acabei organizando várias e várias casas de forma gratuita. Nem ao menos R$ 50 eu recebia por aquela organização. Mas a vontade de ocupar a minha mente era tão grande que eu fazia aquilo de forma natural e fácil. Então veio a resposta que aquela coach havia me perguntado. Eu realmente fiz aquilo por alguns meses de forma gratuita e descobri que esse então era o meu propósito de vida. Eu tô aqui para te ensinar um pouco dessa profissão que encanta muitas pessoas e que poucas pessoas acabam tendo a paciência e a habilidade de lidar com pessoas, de visualizar ambientes e de ter ideias dentro desses ambientes. Mas saiba que você pode conseguir, que é muito simples, né? Você pode trabalhar com uma outra profissional e dentro disso, vocês duas juntas, ou você e uma equipe juntas, podem conseguir trazer um pouco desses benefícios da organização. E se você chegou até aqui, eu também imagino que você tenha um propósito relacionado a isso, ou pelo menos vai aprender a colocar em prática na sua própria casa. Mas não deixe de assistir às próximas aulas para você saber mais do conteúdo e se encontrar dentro de tudo que vai ser explicado por aqui. Eu te vejo na próxima aula.